Olá a todos, dando continuidade então aqui ao nosso curso, vamos fazer agora a inclusão das janelas. Vou voltar aqui na planta baixa do pavimento térreo e eu não tenho janelas no nosso DWG, então eu vou colocar janelas aqui por minha conta. Eu vou vir aqui no comando Arquitetura Janela e vou ver que eu tenho algumas janelas aqui, ó. Eu vou escolher essas janelas de esquadria de correr com duas folhas. E vou fazer da seguinte maneira. Nesse ambiente eu vou colocar uma janela de 1,50 e a mesma coisa que acontece com as portas acontece com as janelas. Ó. Eu não posso colocar a janela aqui no vazio, né? Eu tenho que aproximar de uma parede. E o que acontece? Quando eu aproximo de uma parede, ó, às vezes eu vou ter um pouquinho de dificuldade para colocar ela no centro. Então, para isso, eu vou ter sempre que olhar as cotas temporárias. Tá lá, ó, 60, ainda não está no centro. Pronto, agora ficou no centro, 67,5 para cada lado. Então, nesse caso, basta clicar, né? E ele está inserindo. Dá só uma olhadinha, ó, que aqui é o contrário. Quando eu coloco a janela, o mouse um pouquinho mais para fora, ele cria as folhas para dentro, que é a maneira correta. Ou seja, o peitoril ficaria para fora. Mas eu vou fazer ao contrário, tá? Depois a gente corrige, ó. Então tá, ó, bem no meio, 67,5 para cada lado, tá? Vou colocar só essa por enquanto e vou verificar aqui, ó. Vou pegar esse corte. Tá aqui, já está passando nessa janela e nessa porta, beleza. Então vamos lá, ó. Vamos olhar no corte para ver como ficou. Ó, a gente pode ver que elas não estão alinhadas, né, no topo, ó. Se eu pegar um plano de referência e passar aqui, ó, elas não estão alinhadas. Por quê? Porque a janela veio com um peitoril de 1,10, tá? 1,10 a partir do nível 0. Só que a gente subiu as portas 5 centímetros por conta do piso. Então a gente precisa fazer a mesma coisa. A gente precisa subir 5 centímetros na altura do peitoril das janelas também, para que elas fiquem alinhado com as portas, tá? E o peitoril daí de 1,15 vai ser a partir do piso acabado. Então eu preciso, aliás, vai ser 1,15 a partir do térreo, 1,10 a partir do piso acabado, tá? Então a gente precisa fazer essa correção aí, tá? 1,10 a partir do piso acabado. Vou apagar aqui o plano de referência e vou vir aqui para continuar as janelas. Aqui, ó, um detalhe, ela ficou, né, errado. Como que eu sei que está errado? Vamos olhar em 3D. Essa janela está lá do outro lado. Vamos ver, ó, que o peitoril acabou ficando, acabou ficando lá, ó, para dentro do ambiente. A gente precisa que ele fique para fora. Então o que eu faço? Venho aqui no pavimento térreo, tá? E basta eu alterar esse botãozinho aqui, ó. Tá? Esse botãozinho tem sempre que ficar para fora do ambiente. Se eu for lá em 3D agora, certinho, o peitoril aqui para fora. Então agora vou fazer uma janela de 1,20 m nesse ambiente, né? A ideia é a mesma, ó. 65 para cada lado, certinho, bem no centro. E vou colocar uma janela de 1 metro. Nessa aqui eu acabei esquecendo de mudar a altura do peitoril, não pode esquecer isso. 1,15. Vou vir aqui nessa janela, 1 metro, aqui na cozinha. Tá lá, 30 centímetros para cada lado, só que eu vou colocar ela já na posição correta, né, com o peitoril para o lado de dentro. E a altura do peitoril, acabei esquecendo de mudar antes, 1,15. Agora nós temos aqui, ó, a janela do banheiro. A gente tem aqui um espacinho muito pequeno mesmo por conta do shaft, né, para colocar essa janela. Mas não tem problema, a gente vai colocar uma janelinha maxinhada aqui, ocupando esse espaço aqui, ó. Então vamos medir aqui, vamos verificar que espaço que nós temos. Daqui até aqui nós temos 35.
espaço de 35 para colocar essa janela. 35 centímetros. Então vamos vir aqui, ó. Janela. Vamos procurar aqui uma janela maxiar. A menor que eu tenho é 50. Vou clicar em editar tipo. Vamos clicar aqui em duplicar. Vou dar o nome aqui, ó. Essa aqui então vai ser a 35 por 50. Vou vir aqui no campo largura e vou colocar aqui, ó, 35 centímetros de largura, tá? E já vou colocar aqui, ó, a altura do peitoril de 1,65, para que ela possa casar, né, no topo com as outras. Ó, vou tentar encaixar ela aqui, ó, nesse espaço. Vou ver que ela encaixa certinho. Pronto, tá? Nesse caso eu não tenho como saber se ela ficou correta, né? Por quê? Porque aqui eu estou vendo só as linhas tracejadas. Que indicam a projeção dessa janela. Ela está a 1,65 m de altura. Esse corte aqui, ó, que representa a planta baixa, né? A planta baixa é um corte na horizontal a uma determinada altura, normalmente 1,20 m, né? Então, se esse é um corte a 1,20 m de altura, essa janela está acima desse corte. Por isso a representação dela aqui está tracejado, como deve ser. Tá? Não são todas as famílias que fazem isso, mas essa é uma família que já faz isso, então ela já faz a representação dela em projeção. Então, como que eu sei se ela está da maneira correta ou não? Vou dar uma olhadinha em 3D lá, ó. Essa é a janela do banheiro. Ó, tá errado. Tá abrindo para dentro do banheiro. Então, o que eu vou fazer? Selecionar a janela, clicar nesse botãozinho e agora ela deve estar abrindo para fora. Vamos olhar em 3D. Pronto. Corrigido, tá? E agora só basta espelhar essas janelas para os outros apartamentos, ó. Mesmo esquema, seleção, filtro, vou deixar só janelas marcadas, né? São 4 janelas. Espelhar através de selecionar um eixo, vou selecionar o eixo desta parede. Janelas espelhadas para esses apartamentos. Vou fazer aqui a mesma coisa, selecionar tudo, filtro, vou deixar marcado somente as janelas. Espelhar através de desenhar um eixo e vou espelhar elas para cá. Vamos dar uma conferidinha agora em 3D. Vamos ver como que ficou aqui. Olha lá. Todas as janelas, tudo certinho. Todas elas com o peitoril correto, né? Na próxima aula, então, nós vamos incluir as soleiras das portas. Muito obrigado. Por hoje é só.